E aí, pessoal, boa noite. Boa Boa noite, Hermínio. noite. Tudo bem? Boa noite, Hermínio. Como é que foram de prova? Espero que bem. Tranquilo, né? Foi um sufoco, na verdade. Essas provas nunca são... Verdade, Érica. Foi o sufoco? Prova de que? Imuno? De genética. Não. Genética é tenso. Primeira vez que eu entrego uma prova faltando 50 segundos, literalmente. Bom, pessoal, vamos para a nossa aulinha de Química Inorgânica e Físico-Química. Deixa eu abrir os slides aqui, ver se está certinho aí para vocês. Beleza? Está aberto? Está aberto? Tá legal? Bacana. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de equilíbrio químico. Esse símbolo que eu coloquei para vocês aí, ó, que é uma seta dupla de ida e volta, identifica bem, expressa bem o que é o equilíbrio químico. É uma reação reversível, em que eu tenho reagentes se transformando em produtos, e tem também produtos se transformando em reagentes. Então, é uma reação de ida e volta. Uma reação reversível que vai e volta reagente em produto, produto em reagente. Claro que em concentrações controladas até que chegue no equilíbrio. Equilíbrio não quer dizer que eu tenho quantidades iguais de reagentes e produtos sendo transformados, mas eu tenho a mesma velocidade de transformação de reagente em produto, de produto em reagente, de maneira que eu mantenho uma concentração sempre constante. Tá? A seta para a direita indica a reação direta de reagentes para produtos. A seta para a esquerda indica a reação inversa, que é de produtos para reagentes. Ok? Equilíbrio químico é uma situação em que a proporção entre as quantidades de reagentes e produtos em uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Então, é sempre uma reação, como eu disse, em que quantidade de reagentes e produtos são constantes. A velocidade de formação de produto é a mesma de degradação de produto, formando reagente. Teoricamente, toda reação química ocorre nos dois sentidos. De reagentes para produtos e de produtos para reagentes. Algumas reações são muito irreversíveis, ou seja, certas reações, como combustão, virtualmente são 100% convertidas de reagentes em produtos, ou seja, eu coloco fogo num papel, vira cinza, e a cinza não vira de novo papel, né? Então, isso é uma reação que é chamada como irreversível. A partir do momento que ela ocorre, ela não se desfaz. Isso é uma reação irreversível. Ok? Há também uma série de reações nas quais certas quantidades de produtos são formados. Desculpa. Olha, abaixa esse computador aqui que eu não estou surdo, não? Dando origem aos reagentes. Então, essas são as reações reversíveis. Produto se transforma em reagente que se transforma em produto. Né? Então, eu tenho um equilíbrio nas reações reversíveis. O equilíbrio químico está restrito a reações reversíveis, porque eu tenho que ter A e B se transformando em C e D, e C e D se transformando em A e B. Imagina que é uma reação de síntese, a reação direta. A reação inversa é a reação de decomposição. Então, se eu tenho síntese, eu tenho decomposição. Beleza? Os reagentes e produtos dessas reações são separados por uma seta dupla. Observem, N2O4 se transforma em 2NO2. Consequentemente, 2NO2 também se transforma em N2O4. Quanto? Qual a porcentagem? A porcentagem do equilíbrio, da maneira que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, né? Porque senão, se não for igual, pessoal, uma hora acaba. Se a velocidade da reação direta for maior,
uma hora vai acabar, né? A velocidade dela vai toda para aquele lado. Então, se ela é maior, uma hora eu vou ter um desequilíbrio, né? De formação de produto ou de formação de reagente. A reação que ocorre da direita para a esquerda chama-se reação direta. A reação que ocorre da direita para a esquerda se chama reação inversa. Isso se dá devido a uma característica química, uma propriedade química de reversibilidade de reações químicas. Um exemplo de reação reversível é a da produção de amônia a partir de gás hidrogênio e gás nitrogênio. Faz parte do processo de Haber. N2 mais 3H2 forma 2NH3, com seta dupla. Nota-se que a seta dupla significa que a reação ocorre nos dois sentidos, vai e volta. E que o subscrito G, gasoso, indica que a substância está na fase gasosa, tanto N2 quanto H2 quanto NH3. Tudo é gás. Considere o N2O4 congelado e incolor. A temperatura ambiente ele se decompõe em NO2, que é marrom. Em um determinado momento, a cor para de se alterar e temos uma mistura entre N2O4 e NO2. É o equilíbrio químico, ponto em que as concentrações de todas as espécies são constantes. Para um sistema qualquer, representado por A mais B, formando C mais D, V1 é a velocidade da reação direta, determinando formação de produto. V2 é a velocidade da reação inversa, determinando decomposição de produto, formação de reagentes. A rapidez varia, né, a velocidade varia, a partir do início da reação até atingir essa situação esperada de equilíbrio, que é mostrado nessa variação aqui, nesse gráfico. Ó. Eu começo com a reação direta e 0 de inversa. Eu vou caindo uma e a inversa vai... A partir do momento que eu só tenho reagente. Então, eu começo com a direta maior. A partir do momento que eu começo a formar produto, ele começa a se degradar. Então, chega uma hora que eles entram em equilíbrio. Ó. As velocidades são iguais, tanto da direta quanto da inversa. Considerando essas variações de reagentes e produtos, a gente tem uma concentração de equilíbrio definida, atingida, com o tempo. Né? Então, isso é uma questão, uma propriedade química, que é a propriedade do equilíbrio. Deve salientar que quando a reação atinge o equilíbrio, ela não para. Continua se processando, porém, tanto a reação direta como a inversa ocorrem na mesma velocidade. Então, assim, o equilíbrio indica que eu tenho reação para os dois lados, não que ela parou de acontecer, mas que ela acontece da mesma velocidade. A quantidade de forma de produto é a mesma que forma de reagente, depois de novo, de degradação. Então, fica no equilíbrio ali para sempre, desde que eu não mexa no equilíbrio. Nenhuma força externa vai alterar esse equilíbrio. Desse jeito, as proporções entre reagentes e produtos não vão variar e serão sempre constantes. Em outras palavras, estamos na presença de um equilíbrio dinâmico, ou seja, ele não está parado, não é estático. Eu tenho produto e reagente estático. Eu tenho a formação de um no outro e a decomposição do outro no um ao mesmo tempo acontecendo sem parar. O equilíbrio é dinâmico, né? No equilíbrio, tanto de N2O4 reagindo para formar NO2, quanto de NO2 reagindo para formar outra vez N2O4. É a determinação do equilíbrio químico, como a gente viu. A seta dupla significa que o processo é dinâmico, considerando A e B, A formando B e B formando A. A reação direta é a velocidade de formação de A em B. A reação inversa é a velocidade de formação de B em A. Aí existe direta e inversa, isso aqui é relativo, o que é direto, o que é o inverso. Eu posso falar que essa é direta e essa é inversa. Se eu inverter a ordem aqui, ó, eu vou dizer que essa é a inversa e essa é a direta. Então não faz muita diferença isso no final. Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista e principalmente, Eric, do ponto de partida. O que você, como químico, como farmacêutico, está fazendo? Bom, eu misturei H2 e O2 para formar H2O. Aí eu sei o que é reagente e o que é produto, porque o reagente é o meu ingrediente, foi o que eu pus. Sim. Aí é o ponto de partida. Então, aí partindo do pressuposto que eu conheço o ponto de partida, eu sei o que é reagente e o que é produto, né?
Uhum. E assim, não é sempre, mas assim, muitas das vezes, a velocidade da formação de produtos ela é maior do que a de reagentes, da decomposição, sabe? Então, a gente sempre sabe no início, né? E isso quando se conhece a composição, né? A substância. Olha o gráfico, no início. Então, assim, partindo do pressuposto que eu conheço o que é direta, o que é inverso, que eu conheço o que é reagente, o que é produto, aí que eu vou saber onde vai e onde volta, né? Mas o equilíbrio, que é o que nos importa aqui no momento, é a velocidade de formação e de decomposição de A em B e de B em A, que elas sejam iguais, que é a determinação do equilíbrio químico, que é a definição conceitual do equilíbrio químico. Para o equilíbrio, a gente escreve, né, sempre A e B, C e D com setas duplas para a esquerda e para a direita. À medida que a reação progride, vamos partir então daquilo que eu falei. O pressuposto é, eu acrescentei A e B. Então, A e B vai diminuindo, porque eu vou formando C e D. Entenderam? Então, eu começo com a alta concentração de A e B, e ela reduz porque eu vou formando C e D. Vai chegar no momento que eu vou ter uma quantidade padrão de A e B, constante, com a quantidade constante de C e D, porque a velocidade que forma de C e D é a mesma que forma de A e B, indo e voltando. Quer dizer que eu atingi o equilíbrio químico, né? Eu vou ter uma velocidade constante a partir de um momento da reação, como está aqui no gráfico, esse momento aqui, né? Esse momento aqui, Isso é importante a gente saber. Qual é o exemplo de substância que acontece isso, Hermínio? Quase todas, quase todas. A oxidação, por exemplo, é mais difícil de acontecer em equilíbrio químico. Como a gente mostrou, a combustão é uma oxidação. Então, você falar que vai pegar gasolina e vai pôr em combustão com oxigênio e vai virar gás carbônico e água e vai voltar a ser gasolina de novo, não vai acontecer, né? Mas, normalmente, tudo que a gente faz em laboratório, as equações que a gente faz, as reações que a gente faz com gases, normalmente elas acontecem assim. Elas são reversíveis, a grande maioria. Então, é uma propriedade química bastante comum. E aí nós temos... Líquido com líquido, gás com gás. Quando a gente envolve estados físicos diferentes, acontece com mais dificuldade. Mas aí nós temos o que é equilíbrio homogêneo e equilíbrio heterogêneo. Quando todas as substâncias envolvidas estão no mesmo estado físico, nós temos um equilíbrio homogêneo, né? Então, assim, tudo que a gente viu até agora é equilíbrio homogêneo. É mais fácil você entender gás com gás, líquido com líquido, que você falou, Eric. Agora, o heterogêneo é um pouco mais complexo, porque a gente trabalha com sólido e gasoso aqui formando gasoso, tá vendo? E a decomposição disso para líquido, para gasoso e sólido depois de novo é mais difícil. Não que não aconteça, tá aqui um exemplo que acontece, de um equilíbrio heterogêneo. Mas ele é um pouco mais difícil. Os equilíbrios homogêneos são mais fáceis de acontecer e da gente prever e observar na prática, sabe? É mais comum. Uhum. E a gente tem uma constante de equilíbrio. Toda reação química dessa, toda vez que eu tenho um cálculo de cinética química, a gente não vai estudar cinética química hoje, a gente está estudando equilíbrio ainda. Mas eu consigo calcular a velocidade da reação a partir das concentrações e a partir de uma constante que é chamada de K. Essa constante é determinada em dados experimentais, ela é tabelada, e eu trabalho sempre com K, que é igual à concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Aí vai me dar o K. Isso é padronizado. Constante de equilíbrio determinado com base nas concentrações em mol por litro é representado por Kc. Kc quer dizer constante de equilíbrio, tá? E ela é tabelada. Não tem como, você não precisa decorar, não tem como você fazer. Você pode calculá-la a partir de uma equação química, de cinética, mas ela é tabelada e demonstra para a gente... entra na equação, como eu vou mostrar aqui, na equação de velocidade. Vamos considerar uma reação reversível genérica, A, B formando C e D. Os minúsculos aqui na frente são os números estequiométricos, 1, 2, 3, 4, pode ter aqui. Então, a velocidade 1 vai ser K1, que é a constante de equilíbrio da reação 1, com concentração de A elevado ao coeficiente A, concentração de B elevado ao coeficiente B, e a inversa vai ser o quê?
V2 vai ser a constante 2 vezes a concentração de C vezes a constante C, a concentração de D vezes o coeficiente D. Né? DC com coeficiente C, D com coeficiente D. É assim que a gente calcula a constante, a partir do momento... Se eu tiver as concentrações e a velocidade, eu calculo a constante. Se eu tiver constante as concentrações, eu calculo a velocidade. Né? Portanto, quando eu quero calcular de uma maneira comparativa da equação como um todo, eu vou dividir 1 por 2. Ó. Então, se K1 é C, se K2, né, ó, é C, K2 vezes C e D e K1, isso aqui, eu igualo os dois, porque a velocidade não é igual. Isso é uma reação de velocidade. No equilíbrio, V1 é igual a V2. Se V1 é igual a V2, K1 vezes concentração de A elevado a A, concentração de B elevado a B, é igual a K2 vezes concentração de C elevado a C, concentração de D elevado a D. E aí eu chego nessa equação química, que é o que eu chamo de Kc, que é o constante de equilíbrio da equação, não das velocidades separadas, mas da equação como um todo de ida e volta. E é isso que eu vou ter aqui, né? Kc é concentração de C ao coeficiente C, concentração de D ao coeficiente D, concentração de A ao coeficiente A, concentração de B ao coeficiente B. Observe que Kc corresponde a uma expressão em que no numerador aparecem as concentrações dos produtos, no denominador dos reagentes. O valor de Kc depende da reação considerada e da temperatura. É uma constante que precisa de ser avaliada, temperatura. Porque a temperatura, o aumento da temperatura pode aumentar a velocidade de reações endotérmicas. A gente vai ver isso também em termodinâmica. Então, concentrações, temperatura vão alterar constantes, variações vão envolver outros parâmetros que podem alterar essa constante. Então, o valor de Kc depende da reação e da temperatura, mas vai independer das concentrações iniciais dos reagentes. Se eu tiver mais concentração, eu tenho mais formação. Não, a velocidade vai ser diferente. Eu vou ter formação de mais quantidade. A constante de equilíbrio é tratada com um número puro, não tem unidade. Constante não tem unidade, né? Líquidos e sólidos puros, que não fazem parte de solução, não vão constar da equação. Então, na expressão, naquela equação do equilíbrio, eu não vou pôr líquidos e sólidos puros, tá? Somente gases. Está aqui um exemplo mais prático para vocês verem, ó, aqui. N2, nitrogênio e hidrogênio formando amônio. Então, Kc, que é a constante de tudo aqui, vai ser do produto dividido pelo reagente. O produto vai ser NH3 elevado a 2. N2 elevado a 1, né? Que aqui é 1. E H2 elevado a 3 também. Entenderam? Como faz a equação? Sim? Para uma reação geral, A e B formando C e D, vai ser aquela equação trivial. Constante de equilíbrio vai ser produtos por reagentes. C elevado a C vezes D elevado a D. Dividido por A elevado a A e B elevado a B. E K é a constante de equilíbrio. Cada uma dos valores, né, dos valores aqui entre a chave vão ser concentração em mol por litro. Nós temos constantes parciais. E essa constante de equilíbrio ela pode ser mensurada em termos de pressão parcial também, quando a gente está falando de gás, né? Então, tipo assim, essa mesma equação aqui de equilíbrio, ela pode ser expressa em pressão de gases. Então, assim, a concentração de NH3 elevado a 2 é a mesma pressão de NH3 elevado a 2, que a pressão tem uma relação com a concentração, né? Como a gente está falando de gás, de N2 elevado a 1 é a pressão de N2, e de H2 elevado a 3 é a pressão de H2, também elevado a 3. É a mesma situação aqui na realidade, porém, calculado não em termos de concentração, mas em termos da pressão que essa concentração exerce, que ela representa.
Ordem de grandeza das constantes de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio, K, é a razão entre produtos e reagentes, como a gente viu. Consequentemente, quanto maior for K, mais produtos estarão presentes no equilíbrio. De modo inverso, quanto menor for o K, mais reagentes estarão presentes no equilíbrio. Entenderam? Então, se K é maior do que 1, os produtos predominam no equilíbrio à direita. Formação de produto. Se K é menor do que 1, vai predominar o equilíbrio com a velocidade maior para... com a velocidade igual, né? Desculpa, com a concentração maior para a esquerda. Então, equilíbrio à direita, K maior do que 1. Formação de produto. Equilíbrio menor do que 1. Equilíbrio constante maior do que 1, equilíbrio à esquerda. Entenderam isso? Sim? O sentido da equação química e o equilíbrio, né? E a constante. O equilíbrio pode ser abordado a partir de qualquer sentido. A gente tem o sentido direto, mas a gente pode ter também o sentido inverso. Então, a partir do momento que eu determino qual é a minha ordem de produto e reagente, eu calculo direita para esquerda, esquerda para direita, porque isso aqui vai inverter, né? Se eu estou falando desse produto e desse reagente, a concentração vai ser calculada, as pressões vão ser calculadas, o equilíbrio desse jeito. Se eu estou invertendo, se eu falar que isso é produto e isso é reagente, isso vai ser invertido, e esse valor vai ser diferente, né? Então, na hora do cálculo da equação, é diferente o que é produto do que é reagente. Beleza? Então, no sentido inverso, ó, no sentido direto vai ficar 6,46. No sentido inverso vai ficar 1 dividido por 6,46, porque eu inverti. O que era em cima passa para baixo, o que era embaixo passa para cima. E eu vou ter 0,155, tá vendo? Ficou meio diferente? Então, eu sempre calculo essa constante a partir do momento que eu determino o que é equação direta, o que é reação direta, o que é reação inversa, né? Caso contrário, eu não determino a constante de equilíbrio. Eu preciso de ter um parâmetro, né? Um ponto de partida, como eu disse aí, para eu saber exatamente para que lado eu, né, vou. A constante de equilíbrio para o sentido inverso é o inverso daquela para o sentido direto, óbvio. Então, se a equação é A dividido por B, de maneira geral, se eu inverter, vai ser B dividido por A. Vai ser sempre aqui, por exemplo, 6,46 naquele exemplo. Se eu inverter a reação, eu vou ter 1 dividido por 6,46. Então, a constante da equação direta é x. A constante da reação inversa é 1 dividido por x. A mesma temperatura, obviamente, né? Quando a reação é multiplicada por um número, a constante é elevada àquela potência. Então, se eu multiplico por 2, aumentando os coeficientes estequiométricos, eu elevo ao quadrado. Se eu multiplico por 3 os coeficientes estequiométricos, eu elevo ao cubo. Constante para a soma de reações. Então, se uma reação química pode ser expressa pela soma de 2 ou mais reações, como a gente vê em etapas individuais, no equilíbrio químico a gente trabalha com diversas reações, né? Então, a gente pode ter diversas ao mesmo tempo. O que a gente vê é a reação global, começa aqui. Mas isso pode acontecer em etapas. Eu vou ter uma soma das reações, o KC da reação global é a multiplicação das constantes individuais. Então, aqui é só um exemplo. Ó. A gente normalmente trabalha com a constante final, global, mas só para vocês entenderem que isso não é tabelado. Eu falei que vocês vão trabalhar com a constante tabelada, mas ela, por exemplo, 2P mais 5Cl2 formando 2PCl5. Essa reação não acontece dessa maneira, ela começa assim, ó, 2P com 3Cl2 formando 2PCl3. Esse PCl3 reage com Cl2, forma PCl5. Estão vendo? O somatório das duas é que vai dar essa aqui. Então, na verdade, eu tenho etapas. E aí, olha só, eu vou ter constantes para cada uma de maneira diferente. Eu vou ter uma constante para essa, uma constante para essa, e essa aqui é a constante global, ó, da equação global como um todo.
Essa é a que me interessa mesmo. Isso aqui é a maneira de calcular, de chegar até ela, né? Sua constante de equilíbrio pode ser expressa dessa maneira. Kc vai ser de Kc', que é essa aqui, vezes a de Kc duas linhas, que é essa aqui, né? Dúvidas? Como é que está aí o equilíbrio químico? Como foi? Tranquilo? Tá tudo muito abstrato, Hermínio. Isso vocês vão conseguir compreender melhor fazendo exercícios, né? Porque são exercícios de cálculo. Então, assim, o que vai acontecer? Deixa eu achar um exercício para vocês verem como é que faz, quer ver? Por si, o equilíbrio que vocês precisam de saber é o cálculo da concentração do equilíbrio, da constante e dessas velocidades. Deixa eu mostrar para vocês um exercício de equilíbrio químico. Então, quando a gente está falando de questões que são de cálculo, compreender o que é o equilíbrio químico, vocês entenderam, né? Deixa eu achar uma equação. Quero achar uma de cálculo para vocês. Essa aqui nem são de cálculo, mas vamos ver essa daqui. Aqui vai ficar. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Abriu uma página. Abriu. Exercício sobre equilíbrio químico. Sim. Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando ocorre simultaneamente no sentido direto e inverso. Isso é uma reação reversível, né? Não quer dizer que está equilibrada. As velocidades das reações direta e inversa são iguais? O que vocês acham? São iguais. É a letra B, né? Os reagentes são totalmente consumidos? Não. Eles são consumidos, mas eles se formam de novo pela decomposição do produto. Temperatura do sistema é igual ao do ambiente? Não, isso aqui não é equilíbrio químico, isso é termodinâmico, né? A razão entre as concentrações de agentes e produtos é unitária? Não, tem nada a ver. Outro. As condições ambientes é exemplo de sistema em estado de equilíbrio. Olha só, uma xícara de café bem quente, a garrafa de água mineral gasosa fechada, chama uniforme de bico de Bunsen, porção de água fervendo em temperatura constante ou tigela contendo feijão cozido. Que questão, hein? O que é um equilíbrio mesmo? É quando eu tenho o quê? Igualdade na velocidade das reações? Xícara de café quente, eu estou aberto para o ambiente. Então, assim, se eu estou aberto para o ambiente, eu acabo perdendo, né? Então, assim, ó, uma xícara de café bem quente está falando de uma reação, está falando de calor, não está falando de transformação. Chama o uniforme do bico de Bunsen. Eu estou tendo uma reação, mas é uma reação de oxidação. Então, assim, é o que eu falei com vocês, a reação de oxidação com fogo, ela não é reversível. Queimou o gás não vai se transformar. A fumaça que está gerando ali não vai se transformar em gás de novo. Água fervendo em temperatura constante? Não está tendo reação nenhuma, é só mudança de estado físico. E tigela contendo a mesma coisa. Então, vai ser o quê? Uma garrafa de água mineral gasosa fechada tem água e gás carbônico. A água e o gás carbônico vão se transformar em ácido carbônico e o ácido carbônico vai se transformar em água e gás carbônico. Então, é a letra B, porque eu tenho uma reação de ida e volta, uma reação reversível. E porque é um circuito fechado? E é um circuito fechado, porque no circuito aberto é difícil. Existe reversibilidade não aberto, sim, sistema aberto. Mas, em termos práticos, é complicado para você analisar qualquer coisa no sistema aberto, porque tudo se perde, né? Sim. Inclusive, o gás está sendo liberado ali. Principalmente, o gás está sendo liberado. Se eu tenho líquido e gasoso, se eu tenho efeito no sistema aberto, o gás se perde, né? Isso.
Em relação à reação de equilíbrio químico, é sinal alternativo incorreto. Olha, incorreto. Não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente? Tá certo. Se eu tiver troca de matéria com o ambiente, eu perco o gasto, o exemplo que você acabou de dar. A energia não é introduzida ou removida do sistema? É, porque a gente tem remoção e liberação de energia. Isso é termodinâmica, né? A soma de quantidade de matéria dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades de matéria dos produtos da reação? Não, isso aqui já não está certo. Então, isso aqui já não está certo. Não está sim. A soma das quantidades de matéria de reagente é igual a dos produtos, sim. Quantidade de produto é igual a quantidade de reagente. Independente de estar em equilíbrio ou não, vai sempre ser. Porque ele não vai se transformar nem vai perder. É a lei de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde. As propriedades macroscópicas não variam? Aí sim, aí varia sim. Por quê? Porque eu tenho propriedade macroscópica de concentração, de transformação de uma coisa em outra. Né? A rapidez nos sentidos é igual, verdade, é inalterado. Aqui eu tenho a produção de amônia em escala industrial é realizada pelo sistema de Haber-Bosch, em que se controla a pressão e a temperatura, mantendo o sistema em equilíbrio entre os gases N2 mais 3H2, formando 2 amônia. Esse processo fornece um rendimento em produtos da reação de 30%, mas é a melhor condição de produção. Reação ruim, né? Rendimento baixo, 30% só. Sobre esse equilíbrio, podemos afirmar que a concentração de N2 é igual a de H2? Não. Produto lá de cá reagindo lá de lá. A concentração de NH3 é constante? Olha, o que vocês acham? A concentração de NH2 é igual a de NH3? Velocidade inversa maior que a direta, velocidade direta maior que a inversa? Não, se isso aqui estiver em equilíbrio, as velocidades são iguais. A concentração de N2 e H2 não vai ser igual, mas a de NH3 vai ser constante, né? Não é verdade? No final, sempre vai. Beleza? Eu queria ver uma de cálculo, mas é para calcular. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Essas de concurso são mais complexas, né? Vamos ver. Ah, aqui tem uma. Num recipiente de capacidade de 3 litros, são colocados 9 mols de CO e 9 mols de Cl2 para tornarem parte na seguinte reação química a temperatura constante. CO gasoso mais Cl2 gasoso, formando CoCl2 gasoso. Sendo que o grau de equilíbrio é 80%, o cálculo de Kc para esse experimento deverá apresentar o resultado aproximado de... Então, eu tenho que calcular primeiro mol por litro, né? Ó, 3 mols em 3 litros. Desculpa, 9 mols em 3 litros, com 9 mols em 3 litros, eu vou ter CO, 9. Então, 9 mols em 3 litros vai ser 3 mols por litro disso, com 3 mols por litro disso. Então, no final, por que vai dar isso aqui? No final, 3 mols com 3 mols, quanto que eu vou formar disso aqui? É 1 para 1 para 1, não é? A equação está balanceada? Então, seria 3 mols com 3 mols com 3 mols. Como que faz o cálculo mesmo? Deixa eu pegar uma calculadora para ver quanto é que vai ficar. Vamos lá. Então, vai ser... Produto, 3. Não vai ser nem difícil fazer esse cálculo, não. Estou calculando, mas não vai ter que levar. Tem que abrir um negócio aqui para a gente calcular melhor, né? Vamos ver se tem. Não tem. Se tivesse um cálculo pronto. Hora dessa a gente precisa de um quadro, né? Vocês conseguem ver aqui, ó? Vocês conseguem calcular. A gente calcula o coeficiente estequiométrico. Ó, a equação está balanceada. 1 para 1, formando 1. Então, se eu tenho 3 litros com 9 mols desse, vai ser 3 mol por litro desse aqui, que é 9 mols em 3 litros, 3 mols por litro. Cl2 a mesma coisa, 3 mols por litro, formando 3 mols por litro desse, concordam? Concordam? Sim. Sim. Né?
Aqui tem uma pequena diferença que eu tenho grau de equilíbrio, eu tenho um cálculo a mais para fazer, porque eu tenho 80% só. Então, como eu tenho só 80%, eu não posso considerar a equação como 100%, né? A gente nem viu esse tipo de exemplo lá. Mas vamos lá. Produto. Vai dar no final 30%, né? 30% é 1 dividido por 3. Bem complexo essa Esse expressão. cálculo na verdade, esse cálculo, sabe por que ele é complexo? Vai dar 6,66666, por isso que dá 6,67. Esse não está faltando ainda vocês estudarem, a gente passar para o cálculo de C. Esse aqui não é o exercício ideal para a gente estudar isso. Pegando uns exercícios complicados, né? Isso aqui tem que ser uns que já tinham mais calculados direto. Vocês já chegaram a ver isso lá no AVA ou ainda não? Ainda não. Ainda não? Aqui tem um monte de exercício, ó. Mas não tem nenhum calculado, né? Não, até que tem as respostas. É bom para a gente trabalhar com questões assim na próxima aula, ó. Então, essa aqui tá mais tranquila. Vocês têm papel aí na mão? Ou ninguém tem? Sim. A uma dada temperatura, olha a equação que tá aí, ó. 2HI formando H2 mais I2. Como que seria o Kc? Vocês lembram que o Kc vai ser... Lembram? Concentração de produtos por reagentes. Então, vai ser a concentração de H2 vezes a concentração de I2 dividido pela concentração de HI. Qual o coeficiente estequiométrico? O único coeficiente estequiométrico que eu tenho é o HI. Vai ser concentração... Kc vai ser concentração de H2 vezes concentração de 2, tudo elevado a 1, dividido por concentração de HI elevado a 2. Então, vai ser. Qual que é a concentração de HI? 2,2 vezes 10 a menos 2. Qual que é a concentração de I2? 1,0 vezes 10 a menos 3. Está escrito aí, né? Dividido pela concentração de I2, que é 2,5 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado. Entenderam? Entenderam? Ou não? Kc é concentração dos produtos multiplicadas, elevado aos coeficientes, dividido pelas concentrações dos reagentes. Então, o produto vai ser concentração de H2, que está aqui, ó, elevado a 1, que está aqui na frente, vezes concentração de 2, que está aqui, elevado a 1, que está aqui na frente, dividido pela concentração de HI, que está aqui, elevado a 2, que está aqui. Tem que dar 3,17 vezes 10 a menos 8. Alguém fez? Deu isso aí? Pelo menos a resposta que está aqui. Tá aí ou não? Chegaram nessa resposta? Ou não? Sim? Vou deixar essa aí de dever de casa para vocês, ó. Próxima aula a gente volta nela trabalhada. Alguém chegou nessa resposta? Vou até baixar esses aqui para nós. Essa lista parece uma lista bacana. Beleza? Vou deixar essa para vocês irem trabalhando aí. Vou disponibilizar essa lista para a gente lá, para a gente fazer alguns na próxima aula. Tá? Porque aí a gente trabalha tanto com a estequiometria quanto com o equilíbrio químico. Beleza? Então tá ok. Semana que vem a gente se encontra novamente aqui. Tá? Nós temos prova na outra semana, né? Sim. Mas não é
Na verdade, não é na outra semana nada. A prova de vocês é depois de amanhã. Né? Essa matéria não cai nessa prova, não. Beleza? Valeu, então, pessoal. Valeu, Hermínio. Boa noite. Pra vocês. Alô, Hermínio, boa noite. Tchau.